Radioletras.com, nossa rádio cultural. Aqui, todas as artes se encontram. E o destaque é a literatura e os seus gêneros. Radioletras.com, de Brasília para o mundo. Fiquem agora com mais um ciclo de entrevistas da Radioletras.com, onde todas as vozes se encontram. Atualmente vemos um consumo pequeno de leitura no Brasil, né? Se olharmos países da América Latina, se consome muito mais. Que devemos estigmatizar esse pouco consumismo, André, de livros em nosso país, cultura, educação. Perfeito. Alex, muito obrigado pelo convite. Eu quero agradecer aos teus seguidores que estão nos acompanhando nesse momento. Obrigado pela atenção, pela audiência. Espero poder corresponder aí às expectativas. Tá? E falando em leitura, né, nós precisamos fazer um recorte. Não sei se o nosso tempo vai ser suficiente, né, mas não dá para deixar de fazer esse recorte. Seria um recorte macro e depois um recorte micro social. Dentro do recorte macro social, nós percebemos que a leitura ela perpassa por pelo menos 3 fases bem distintas. A primeira fase é o momento em que o homem começa a se organizar em sociedade, e a leitura era uma leitura de símbolos, era aquela leitura mais imagética, não era tanto aquela leitura de caracteres que nós conhecemos hoje, até porque a escrita ainda não tinha sido inventada, certo? A partir do momento em que a imprensa é desenvolvida, aí nós já estamos falando ali com o Gutenberg, essa leitura ela começa a se expandir, esse processo, né, de leitura começa a expandir. Até porque grande parte dos livros que eram produzidos ou ficavam sob domínio dos nobres ou do clero. Então, a grande parte da população não tinha acesso aos livros. Aí há um processo de democratização da leitura com o advento da imprensa. Porém, há um detalhe interessante que esse livro, então, que deveria sair, né, das mãos, que era o monopólio, né, da nobreza e do clero, e ir para a população em geral, esses livros eles começam a fazer parte das bibliotecas. Por quê? Nessa época, o índice de analfabetismo ainda era muito grande. Então, na verdade, as pessoas aproveitavam um pouco. Então, os livros continuaram nas mãos dos mais afortunados, digamos assim, certo? Nós chegamos agora num período a partir do final do século XIX, início do século XX, com o advento da internet. E nós vivemos um processo de leitura um pouco diferente, né? Sendo que grande parte desses leitores não dominam as ferramentas digitais. Então, continuam distante da realidade dos livros. Então, nós temos 3 momentos distintos, né? Um primeiro momento em que o homem começa a interagir socialmente, e a leitura ela é importante nessa condição do homem olhar a si mesmo e olhar o outro e entender essa relação social. Depois, um processo de expansão, né, desse código, né, literário, porém, e a partir do advento da internet, né, a facilidade, colocando esses livros no formato digital, tá, porém, ainda distante daquilo que a gente precisa. Muito bem. Quando nós falamos em leitura na América Latina, quando nós falamos em leitura no Brasil, nós vivemos ainda exatamente essa fase de atraso, tanto em políticas públicas de incentivo ao livro e à leitura, a parte cultural nossa,
e a parte educativa. Haja vista que os grandes países, os países de primeiro mundo, eles carregam consigo exatamente essa questão. A economia que leva o país a elevar-se a um país de primeiro mundo, porém, com isso nós temos uma educação e por baixo da educação, os livros. Então, não dá para se construir um país de primeiro mundo, não dá para construir um país desenvolvido sem que tenhamos essa base, a leitura. E aí nós desenvolvemos um outro problema, que é a competência para a leitura. Porque nós não estamos falando aqui simplesmente das leituras ficcionais ou das leituras de entretenimento. Nós estamos falando aqui de um processo de leitura que leva ao autoconhecimento e ao conhecimento do mundo que nos cerca. De um processo de leitura que nos dará competência para refletir a nossa vida em sociedade, para nos dar autonomia crítica, autonomia cidadã, para nos fazer cidadãos realmente, e não apenas observarmos as coisas que estão acontecendo, mas para sermos protagonistas da nossa própria história. Isso a competência da leitura vai nos levar. E aí nós vemos a nossa realidade aqui da América Latina. Nós temos, por exemplo, a Argentina, que é uma das que mais leem aqui na América do Sul, principalmente. As últimas pesquisas apontam que eles leem quase 6 livros por ano. Uhum. Ok. Vamos levar em consideração que só a cidade de Buenos Aires tem mais livrarias do que o nosso país inteiro. Hoje o brasileiro lê 2,5 livros por ano. Algumas estatísticas apontam 4 livros, mas dos 4 não são lidos na íntegra. Apenas 2,5 livros. Como nós queremos desenvolver se nos falta essa base? Políticas públicas de incentivo à leitura e ao livro, uma mudança cultural, essa mudança de paradigma que a gente precisa ter, e também a educação, dentro da educação, que não começa na escola, a educação que começa em casa e vai se desenvolver na escola. Com certeza. Ô André, e você como professor, palestrante de leitura, você pode citar alguma dica para incentivar as pessoas para terem essa competência para leitura, como você citou para a gente? Claro. Muito bem. Eu me apoio muito nas palestras que faço, nas oficinas que faço. Eu me apoio muito no livro Como Ler Livros, do Mortimer Adler e Charles Van Doren. E esse livro ele é muito bacana porque ele é um livro completo, ele passa toda uma técnica. E quando a gente fala da técnica da leitura, eu lembro muito do Afonso Romano de Santana. O Afonso Romano de Santana ele fala que se nós continuarmos a observar a questão da leitura apenas como prazer, isso vai nos gerar um certo problema à frente. A gente precisa encarar a leitura como uma tecnologia. E eu vejo muitas pessoas que trabalham com leitura, até professores, falando que o mote principal da leitura seria o prazer. Beleza, temos que ter prazer. Só que o que acontece? Eu não sei se é a mesma percepção que você terá. Dentre os jovens, o índice de leitura talvez seja até maior do que entre os adultos idosos. Por que isso? Porque é aquela leitura do prazer. Então, eles leem gibis, eles têm liberdade para escolher. Livros de ficção diversos, distópicos, fantasias, que eles simplesmente farão essa leitura sem uma necessidade crítica, sem uma necessidade de dialogar com o autor, de avaliar a obra, de interpretar os pressupostos que estão ali.
Então é fácil. Aí quando chega naquela fase que a gente precisa enfrentar os livros técnicos, são aquelas leituras obrigatórias, e aí fica aquela leitura mais densa, mais pesada, normalmente esses leitores começam a declinar. E aí nós vamos nos deparar com essa triste realidade, né, de talvez adultos que hoje são taxados como analfabetos funcionais, né, que saem das universidades sem a competência para exercer as profissões, sem conseguir fazer uma leitura daquilo que realmente necessita, certo? E também dos idosos. Por quê? Porque o que ficou para nós foi apenas a leitura como prazer. E quando o prazer acaba, olha, isso aqui não é bom mais. Então a gente precisa mudar isso, né? O livro do Mortimer Adler, ele fala de 4 níveis de leitura e ele fala de 6 gêneros literários. Eu gosto de trabalhar muito com essa matriz, né? com esse plano cartesiano, né? Vamos dizer assim, plano cartesiano da leitura, porque nos permite ver de uma forma ampla que há leituras que devem ser apreciadas como prazer, isso faz parte. O lazer faz parte da nossa saúde, da nossa condição de vida, mas também nós precisamos desenvolver a competência para enfrentar aqueles autores que estão num nível bem mais elevado. E é aí que nós aprendemos. O Adler fala que quando há essa desigualdade entre o autor e o leitor, é onde cria-se esse desafio, e quando a gente consegue suplantar essa dificuldade para entender o que o autor, pressupostos que o autor quis colocar, e normalmente esses pressupostos estão nas frases mais difíceis, naqueles períodos mais complexos, é onde a gente tem que parar, voltar, refletir, depois argumentar. É aí que o nosso nível intelectual ele dá um passo a mais. E vem esse preparo para enfrentar as leituras mais densas, que são os gêneros que ele vai colocar mais à frente. Então ele fala o seguinte, que nós precisamos entender, primeiro, que há leituras para diversão, ótimo, há leituras para informação, perfeito, e há leituras para formação. Ok? E essas leituras, elas seguem vamos dizer assim, uma escala de credibilidade. E essa escala de credibilidade nos coloca em alguns mundos totalmente diferentes, mas que são fundamentais para desenvolver a competência da leitura. O primeiro mundo é o mundo das possibilidades. Agora, pensemos, né? Quando a gente começa eu lembro, principalmente da minha infância, de alguns livros, né, que eu tive acesso na minha infância, como que eu conseguia viajar naquele universo, como que tudo era possível, né? Como que o mundo se abria com diversas possibilidades, grandes coisas à frente. Eu descortinava coisas que parecia que eu conseguia flutuar, porque eu lia que dentro da literatura infanto-juvenil que me chegava, que isso era possível, que era possível ler mentes, que era possível crescer, desenvolver. Então, esse mundo das possibilidades, ele precisa ser desenvolvido nessa primeira infância. E dentro dessa primeira infância, eu indico os livros de literatura infantil, certo? Mas também o primeiro gênero literário que o Adler recomenda, que é a poesia. Olha só que coisa interessante. Esses dias um colega leu um livro meu e ele estava mal, estava muito mal. E ele começou a ler um livro de poemas e ele falou que ele se via como se a gente estivesse conversando. E ao final da leitura ele estava muito emocionado e
totalmente relaxado, bem, porque ele sentia que não estava sozinho. Ele sentia que não tinha passado sozinho por aquelas mesmas situações. E esse é o processo catársico, né? É a catarse, né? Que a literatura nos proporciona, essa purgação dos sentimentos ruins. Se a gente limita, se a gente impede que esse leitor tenha acesso a esse mundo das possibilidades, o que vai acontecer lá na frente quando ele se deparar com uma situação que ele precisa resolver? Ele não verá possibilidades de solução. Ele não verá saídas. Hoje nós temos um índice muito grande de pessoas depressivas, ansiosas, certo? E esse universo da literatura, ele amplia a nossa visão de mundo, ele amplia as nossas possibilidades para termos a convicção de que tudo tem uma solução. Tudo tem um jeito. E a gente já começa a pegar essa competência, a pegar essa experiência de viver esse mundo nessa primeira fase. E nessa primeira fase, que é o primeiro nível, nós falamos aqui do primeiro gênero, que é a poesia, né, do Adler. Eu acrescentei a literatura infantil, que vai abrir esse mundo. E uma coisa muito interessante também, que eu abro aqui, por exemplo, livros infantis que tenham figuras. A criança faz uma leitura perfeita daquele livro, mesmo que ele ainda não saiba ler os caracteres, as palavras, mas ele já sabe ler o mundo, ele já tem a sua vivência de mundo, ele já consegue ler as figuras. Isso é muito importante. É muito importante os pais participarem desse processo ainda no ventre, quando as crianças estiverem sendo formadas, já lerem para os seus filhos que estão sendo gerados. Quando essas crianças nascerem, já lerem para os recém-nascidos. Isso vai fazer com que o seu aspecto cognitivo vá incorporando essas possibilidades, essa realidade na vida dele. Ok? André, até na hora que você estava falando aqui, o Lula comentou aqui, o Luiz Antônio Lula, segundo Monteiro Lobato, um país se faz com homens e livros. Pronto. É uma excelente indicação. Deixa eu te perguntar, explorar um pouco mais aqui você, seu conhecimento. Existe alguma técnica que a gente, né, aproveitar agora até para as pessoas que estão em casa, estão lendo mais, estão estudando para um concurso público, existe alguma técnica, André, para iniciar a leitura, por exemplo, a leitura para formação, como você citou para a gente? Vamos lá, vou chegar então nesse ponto aí. Nós saímos então do primeiro nível e do primeiro gênero, certo? No primeiro nível, o leitor ainda se pergunta o que diz a frase, segundo o Adler. Então ele precisa passar para o segundo nível. Então ele sai dessa leitura elementar e ele entra agora na leitura inspecional. Então primeiro ele precisa passar por ela. Depois ele entra na inspecional. E na inspecional ele começa a ter uma visão mais ampla do livro. Ele começa a se interessar, por exemplo, pelo sumário, pelo prefácio, pela quarta capa, pela orelha, ok? E aí, o Adler fala que depois da poesia entra em cena o teatro e a prosa. Agora, olha que interessante, nós falávamos de mundo. Nós saímos do mundo das possibilidades com a poesia e com a literatura infantil e entramos no mundo da verossimilhança, que é a grande marca da literatura, da prosa, né, do teatro, é a grande marca. E ali é possível nós termos um desenvolvimento ainda maior dessa percepção de saber o seguinte: é possível que isso aconteça comigo.
Nós estamos sujeitos a tudo no mundo em que nós vivemos. Nada pode nos surpreender. E essas leituras, tanto do teatro quanto da prosa, é que vão nos dar essa sustentação da verossimilhança. Percebamos o seguinte, quando o teatro ele foi formado, os nobres eles iam para assistir às peças e o que estava sendo representado lá eram as suas próprias mazelas. E eles começavam a rir. Daqui a pouco eles pensavam e falavam assim, eu estou rindo de algo que eu mesmo faço. Eu estou rindo de algo que eu mesmo, de um erro que eu mesmo cometo. Então começa a ter o senso crítico, começa a se desenvolver esse senso crítico tão necessário lá na frente, quando nós entrarmos nessa questão que você falou dos textos técnicos, do texto científico. Muito bem. Quando nós saímos desse segundo nível, que é o nível elementar, nós chegamos no nível analítico. Agora, pense bem, se no primeiro nível a gente pergunta o que diz a frase, no segundo, o que diz o livro, no terceiro nível nós seremos competentes para responder o que, quando, onde, como e por quê. Se cada leitura que nós fizermos, nós conseguimos extrair as respostas para essas perguntas, nós estaremos num nível de competência muito acima da mente. O que, quando, onde, como e por quê. O que é o livro? O que foi tratado aqui? Quando? Muitos autores, eles colocam ali o tempo que foi desenvolvido, o tempo e espaço é muito bem definido. Como o autor colocou isso? Quais foram os pressupostos que ele demonstrou? De que forma? Quais foram os argumentos desse autor? Certo? O que, como, onde, quando e o porquê. E o porquê? O que esse livro me acrescentou? Então é a parte crítica. Quando nós chegamos nesse ponto, nós estamos maduros, prontos para desvendarmos os outros 3 gêneros: história, ciência e filosofia. Ok. E aí dentro, no último nível, quando a gente passa pela história, passa pela ciência, e nós já estamos passamos já pelo ensino médio, já estamos na faculdade, fazendo ciência, ok? E aí já um pouquinho mais maduro, nos permitimos então mergulhar na filosofia em busca da verdade. E veja bem, lembra que nós falamos das escalas de credibilidade? Falávamos Sim. do mundo das possibilidades, depois o mundo da verossimilhança. Quando a gente chegar na ciência, história e ciência, nós entramos no mundo das probabilidades. E nessa fase, nesse momento, é que nós estamos muito maduros, muito competentes para fazermos as nossas críticas e chegarmos ao 4º nível. Saímos do elementar, passamos pelo inspecional, passamos pelo analítico, chegamos no inspecional, no sintópico. E nesse sintópico aqui é a leitura comparativa. Então nós temos a possibilidade de trazer à tona um mesmo assunto tratado por vários autores. O que eles disseram? Como eles disseram? Quando? Por quê? E chegarmos às nossas próprias conclusões. Daí nos tornamos protagonistas da leitura. Radioletras.com, nossa rádio cultural. Aqui todas as artes se encontram e o destaque é a literatura e seus gêneros. Radioletras.com, de Brasília para o mundo.